Vamos lá, né? Teremos coletiva, zona mista, as explicações aí do Arthur Jorge. É um amistoso que, diferentemente, né, subiu o nível um pouco e aí o Cruzeiro com muita dificuldade, né? Então, vamos lá saber do técnico do Cruzeiro as explicações. E eu já dando um pitaco aqui, viu, Léo Campos? Assim, jogador que tá praticamente fora dos planos, aí já aparece aqui num amistoso, o último antes de voltar mesmo pra temporada. Isso aí me dá uma desanimada que você não tem noção, né? Nossa Deus, que hoje é depressão nesse final de domingo aqui, mas tem muita coisa pra gente falar, o Pedro e a Rafa também, e as explicações do técnico do Cruzeiro, sempre importante aqui na Samuca TV, Léo. Rapidinho, Samuca, antes de você sair, tem um craque nuvem, vou começar lá pelos comentaristas. Ô Pedro Torres, pra você, um destaque desse amistoso, quem merece seu voto de craque nuvem energia, hein, Pedro? Pra mim, Sinisterra. Pra mim, um dos poucos jogadores aí do Cruzeiro que merece elogios nessa tarde e noite de hoje, então meu voto é Luiz Sinisterra. Você, Rafa? Sinisterra. Você, Samuca? Sinisterra. Sinisterra, portanto, craque nuvem energia desse amistoso, com cheio de ponderações que a gente tem para fazer aqui do Cruzeiro, mas o autor do gol do Cruzeiro com craque nuvem energia desse amistoso. Bem, tá começando o nosso pós-jogo, enquanto a gente ajeita tudo por aqui, vou passar a bola para Rafa Oliveira e Pedro Torres começarem a analisar o que foi esse amistoso, mas claro que vamos debater muita coisa ainda. Ô Rafa, qual a sua ponderação? Até que ponto você coloca assim, mas é um amistoso, ou não? Tem muito recado sendo passado a partir desse jogo aqui, hein, Rafa? O amistoso ele é feito justamente para que o treinador tenha condições de fazer análises, né? É para os jogadores retomarem o ritmo competitivo, mas os problemas estão aí sendo expostos justamente para que possam ser corrigidos num ambiente mais controlado, em que você não perde 3 pontos hoje, né? Como seria caso fosse uma rodada de campeonato brasileiro. Aqui no intervalo eu comentei sobre os 2 gols que o Cruzeiro sofreu e como eles mostram problemas talvez recorrentes dessa equipe ou questões que você precisa evitar, principalmente essa transição defensiva no momento que você joga como o Cruzeiro se propõe a jogar, com tanta gente atacando lá no último terço. Se você perde a bola como o Caio Jorge perdeu ali na origem do primeiro gol do Grêmio, você vai sofrer para fazer a transição defensiva. Um gol de bola aérea, que é algo que a gente vem batendo na tecla há muito tempo, das fragilidades do Cruzeiro de se defender desse tipo de situação. E no segundo tempo, eu acho que a gente viu mais alguns problemas que são persistentes, né? O Cruzeiro volta para o segundo tempo, a princípio, sem nenhuma alteração, e aí, logo no início, o Wanderson entra na vaga do Marquinhos. Eu confesso que não entendi. Imagino que o Arthur Jorge será perguntado sobre isso. Estou muito curiosa para ouvir do treinador a sua resposta, porque o Wanderson é um atleta que não foi relacionado para o jogo de sábado, assim como o Chico da Costa, por estar ali, digamos, fora dos planos, por um tipo de jogador que, se vier uma proposta, e inclusive o Cruzeiro trabalhando para que essa proposta aconteça e eles sejam negociados, né? Então, um jogador como esse ser a primeira opção, quando você tem o Kenji, que pode jogar pela direita, e tem o Gabriel Peck, que pode jogar pela direita também, me parece um pouco esquisito, tá? Tô muito curiosa para entender qual foi o objetivo com a substituição. Até porque, assim, o Marquinhos, de fato, acho que merecia sair, não fez um bom jogo, um jogo bastante burocrático, mas o Wanderson também não conseguiu entregar nada de muito diferente, né, daquilo que ele vem entregando até aqui na temporada. E acho que a coisa fica ainda um pouco mais esquisita quando ali na frente ele troca o time inteiro, inclusive o próprio Wanderson sai também. Realmente não entendi o porquê, o objetivo dessa substituição, e não acho que o Wanderson conseguiu surtir algum efeito com o seu jogo ali que fosse favorável ao Cruzeiro. Depois que muda todo mundo, né, é natural até que se esperar alguma desorganização, mas a verdade é que o Cruzeiro reteve a posse da bola por
boa parte do segundo tempo, né? O Grêmio já tinha o placar ao seu favor, o Cruzeiro naturalmente se lançaria um pouco mais e o Grêmio talvez esperando uma oportunidade de contra-ataque que na verdade aconteceu muito pouco, né? O Grêmio teve, que eu me lembre aqui de cabeça, 2 chegadas nesse segundo tempo, uma delas o lance do pênalti que origina o terceiro gol, já aí na reta final nos acréscimos. Então foi um Cruzeiro que teve a posse da bola, que rondou bastante a área do Grêmio, que, assim, geograficamente o jogo ficou todo ali no campo de ataque do Cruzeiro. E aí, mais um erro persistente, né? Mais um problema persistente, aliás, dessa equipe do Cruzeiro, que é a dificuldade para finalizar as jogadas. E aí isso passa muito pela capacidade individual dos atletas que estão em campo, né? O Cruzeiro, o elenco do Cruzeiro, ele dá esses sinais já há algum tempo, né? De carências pontuais de atletas que sejam capazes de desequilibrar. O que a gente viu o Sinisterra fazendo no primeiro tempo, por exemplo. O Gabriel Peck, acho que pela estreia, né, era de se esperar que fosse um ritmo um pouco abaixo, mas bem ou mal, em uma jogada ali, ele consegue ir para dentro, vencer o seu adversário primeiro num drible, na velocidade, e depois consegue um pênalti muito mal batido por ele mesmo, né, diga-se de passagem, mas pelo menos consegue construir algo de diferente, consegue vencer ali um primeiro duelo com o adversário. Falta isso ao elenco do Cruzeiro e, por exemplo, esses 2 pontas que eu citei com mais capacidade de desequilibrar não jogaram juntos em nenhum momento. Então, é um elenco que dá sinais de que tem algumas carências. É um Caio Jorge que no primeiro tempo tem 3 oportunidades muito claras e não consegue converter. No segundo tempo tem um pênalti muito mal batido, então a gente tem aí 4 grandes oportunidades, ele não consegue fazer, não estava numa tarde feliz, ele que todos nós sabemos que é um grande jogador, mas hoje não fez um bom jogo. E digo mais, né, antes da troca ali no segundo tempo, um Caio Jorge que nem foi citado pelo Léo na sua narração, porque simplesmente não conseguiu participar do jogo no momento que o Cruzeiro tinha a bola. Nos dias em que está assim, o Cruzeiro precisa de uma alternativa e o Chico da Costa já deu todos os sinais de que não será essa alternativa e hoje, mais uma vez, é um jogador que você até acompanhou conosco, né, assistiu, no momento em que o adversário vai sair jogando, ele até se esforça para fazer essa primeira pressão ali no goleiro, não estou dizendo que não tem esse esforço, mas com a bola nos pés impacta muito pouco, contribui muito pouco, toma decisões equivocadas, e aí o Cruzeiro esbarra nisso, né? Uma tarde muito infeliz dos seus atletas, que conseguem perder 2 pênaltis, e assim, obviamente tem os méritos do goleiro, tá, gente, do Grando, mas não foram boas batidas, nenhuma das duas. E na segunda, principalmente, o Grando sai muito antes, então faltou ao Peck ali a maldade mesmo de observar que ele saiu e conseguir a tempo mudar o canto da batida. Então, 2 pênaltis muito mal batidos num jogo que você desperdiça 2 pênaltis, que você tem 3 oportunidades claríssimas com seu centroavante no primeiro tempo e não consegue converter, em que você passa quase que os 45 minutos finais inteiros no campo de ataque e não consegue criar boas ocasiões, não consegue agredir esse adversário de fato, finalizar bem as suas jogadas, você não merece vencer, né? Acho que o Cruzeiro é um time que tem esse problema de ter o volume, de ter posse de bola, de quando está bem no jogo, quando está dominando as ações, tem muita dificuldade de agredir o adversário, de colocar essa superioridade lá no placar. Isso passa por treinamento, isso passa por algumas das nossas principais referências técnicas serem capazes de fazer um jogo melhor, como devem fazer, e aí hoje falando muito de Caio Jorge, acho que foi uma partida abaixo ali no primeiro tempo de Gerson e Matheus Henrique, isso impacta na saída de bola, isso impacta na maneira que a gente vai conseguir progredir em campo, mas isso passa também por ajustes nesse elenco, né? Tem atletas que vêm dando sinais já recorrentes de que não vão dar as respostas que nós precisamos e hoje não foi diferente. Então, fica um resultado bem amargo, porque do outro lado tem um adversário que estava até bastante pressionado. Parece meio ridículo falar isso, né, por ser um amistoso, mas um treinador que vem pressionado, um elenco que vinha pressionado, que fez algumas mudanças para esse jogo e que eu acho que até surtiram um efeito, conseguiu ser um time um pouco melhor, mas analisando o jogo como um todo, o Cruzeiro teve muito mais domínio territorial, de posse, mas não conseguiu converter, e o Grêmio
aproveitou muito bem das transições, dos nossos erros, das nossas falhas para marcar os seus gols, e futebol é sobre isso, ser capaz de ser eficaz. Hoje o Grêmio foi, o Cruzeiro não. Tomara que sirva de alerta para todo o departamento de futebol, comissão técnica, diretoria, elenco. Tem coisas que precisam melhorar dentro de casa, mas tem soluções que vão vir de fora. Não adianta mais tentar tirar de onde não vai sair, não é não, Pedro Torres? É isso, Rafa. É um jogo que deixa alguns recados pro Cruzeiro, claro, né? E aí a gente pondera sempre que tem uma questão de ser um amistoso, mas foi um Cruzeiro que começou deixando o Grêmio ter mais a posse da bola, deixando o Grêmio dominar mais as ações da partida, digamos assim, mas que criou as melhores oportunidades da primeira etapa até o gol do adversário, né? E o Caio Jorge tem duas grandes oportunidades ali de, quem sabe, abrir o placar, né? Tanto no jogo quanto no caso para o Cruzeiro. Não consegue, e aí num erro do Caio Jorge, inclusive, que participa ali no começo da jogada, né? O Cruzeiro estava posicionado dentro do campo do Grêmio, acaba perdendo, e aí o adversário sai em uma transição e marca o gol. O Cruzeiro, logo após o gol sofrido, tem uma parada para hidratação, o Cruzeiro consegue se reacertar, e aí o Cruzeiro empata o jogo. Então é um Cruzeiro que consegue reequilibrar a partida, mas volta a ter problemas ali no lance do segundo gol do adversário. Uma bola pelo lado do campo, o Rojas está marcando um jogador, acho que o Sinisterra chega um pouco tarde para pressionar o Pavon, e aí o Marquinhos vê o Nardoni atacar a área, deixa o atleta do Grêmio se movimentar e o Cruzeiro acaba sofrendo 2-1. Na segunda etapa é um Grêmio que ficou muito claro, acho, para todo mundo, que deixou a bola com o Cruzeiro e que estava muito mais montado e preparado para poder explorar uma situação de transição, e o Cruzeiro consegue, mesmo sabendo dessa ideia do adversário, encurralar o Grêmio no seu campo, criar algumas oportunidades, e aí com o passe do Matheus Pereira, o Wanderson não domina bem, não consegue finalizar bem a jogada, mas ainda assim o Cruzeiro tem uma penalidade, o Caio Jorge, numa cobrança muito ruim, acaba perdendo. O Grêmio segue muito acuado, e aí vem as mexidas, né? Os dois times mudam completamente suas respectivas equipes, e o Cruzeiro, que já não tinha tanta criatividade assim, digamos, mas conseguia empurrar o adversário para trás, acaba não conseguindo ter qualidade muito porque perde a sua figura de um armador como o Matheus Pereira, entre o Bruno Rodrigues, perde a sua figura central de ataque, que é o Caio Jorge, que não estava tão bem, e o Chico da Costa também não entra agregando muito, e o PEC ainda consegue criar uma chance com a penalidade, mas também cobra muito mal e acaba desperdiçando. E aí, para coroar, acho que esse jogo de muitos erros do Cruzeiro, Léo Campos, o Cruzeiro acaba tendo ali um pênalti, comete um pênalti, e aí o Matheus Nascimento, que é também um dos estreantes do lado do Grêmio, conclui. Um jogo muito ruim do Cruzeiro para mim, assim, no sentido da tomada de decisões, tá? O Cruzeiro teve mais a bola, mas pecou para mim na tomada de decisão, e ficaram muito claro, alguns recados para essa diretoria do Cruzeiro, por mais que seja um amistoso. O nível subiu em relação ao Defensor, o Cruzeiro teve mais dificuldades, do que teve na semana passada, e algumas soluções preocupam. Mais um jogo do Matheus Henrique como primeiro volante, onde ele não desempenha bem. Sinceramente, não gosto dessa ideia de um Cauã Moraes sendo um reserva para a lateral esquerda, porque não acho que ele é um lateral esquerdo, ele é um lateral direito. Acho que ele precisa e deve ser testado na sua posição, então é um ponto que me incomoda. E a questão que o Samuel até ressaltou, alguns atletas que outrora eram carta fora do baralho, agora já voltam a receber oportunidades, e até mesmo um atleta que não foi colocado como carta fora do baralho. Mas acho que o jogo de hoje, ele reforça um recado que já tinha ficado muito claro com algumas atuações do Marquinhos no ano passado. Não é um jogador hoje para entregar o nível necessário para o que o Cruzeiro precisa. Então, algumas movimentações a mais precisam ser feitas. Não deu certo com o Wesley. O Cruzeiro precisa de buscar mais um jogador ali para ficar ao lado do Sinisterra, para compor aquele lado do campo, mas precisa também dar um jeito em alguns jogadores que a gente sabe
que não tem mais nada a agregar ao Cruzeiro, mas que seguem ali sempre à espreita e entrando nesse tipo de ocasião, como foi hoje com o Wanderson, Chico da Costa e o próprio Marquinhos, Léo Campos. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.